Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E hoje o vídeo é de como afiar brocas de forma fácil e rápida. Porque eu tenho muitos amigos aí da cutelaria que estão iniciando e eles me pediram para estar fazendo esse vídeo por conta de dificuldades em afiar as brocas, né? Porque uma broca hoje em dia vai de 5 a 150 até R$ 200. Então, se você queima a broca por não ter uma furadeira adequada, às vezes você tem só uma furadeira manual, enfim, queima a broca, mata a broca, se você não sabe afiar, você acaba perdendo a broca, ela fica lá jogada no meio do seu lixo de oficina, enfim, é dinheiro que vai se perdendo. Eu mesmo devo ter umas 30 brocas aí que foram passando do tempo, depois eu aprendi a afiar. E hoje em dia eu tenho tanta broca com essa história depois de ter aprendido a afiar as brocas, e aí eu meio que tipo assim, eu só compro broca agora quando é uma medida muito especial. Então vamos lá, sem mais delongas. O que nós vamos usar? Porcas, né? Essa porca, ela é sextavada, né? Eu tenho de vários tamanhos porque temos várias medidas de brocas, né? Mais uma aqui, mais uma aqui. Enfim, e ela tem uma angulação de 60 graus, né? Nessa parte aqui, vamos pegar maior aqui que fica mais fácil de explicar. Nessa parte aqui da parte do sextavado, ela tem uma angulação de 60 graus, que é a medida que a broca sai da fábrica. Não quer dizer que você não possa fazer outras angulações na sua broca, né? Para poder uma furação especial, alguma coisa que precise de uma nova angulação. Mas o padrão de fábrica é 60 graus, então é isso que eu vou passar para vocês. O que vai precisar, além das porcas, né? Vai precisar de uma cantoneira. Qualquer cantoneira serve, tá certo, amigos? Eu estou usando esse tubinho aqui de metalon porque eu precisei ganhar altura na mesa da minha lixadeira. Eu vou mostrar na prática. Eu estou usando também um pedacinho de ferro qualquer que eu achei aqui na oficina. Eu estou tentando mostrar da forma mais prática e de materiais que vocês tenham na sua oficina. Vou usar 2 grampos C. Mas se vocês tiverem qualquer outra coisa que vocês consigam, um alicate de pressão também serve. Eu fiz aqui uma mesa, né, ó, bem jegue mesmo, sabe assim, sem grandes tecnologias. Soldei aqui uns pedaços de ferro que eu tinha aqui jogado na oficina. Eu vou ensinar como afia na lixadeira de cinta e no esmeril. Que é para aquelas pessoas que não tem a lixadeira, tem só esmeril, não vai ter problema, vai afiar do mesmo jeito, perfeito? Então eu vou lá para a máquina, vou mostrar como é que monta tudo isso para vocês entenderem, tá certo? Uma pausa. Então, olha, qual é a ideia? Essa pseudo mesa que eu fiz, eu vou prendê-la aqui, ó, com um espaço mínimo da nossa roda aqui do esmeril, perfeito, amigos? Ó, um espaço mínimo aqui. Eu vou prender aqui com um grampo C mesmo, aqui ó, na bancadinha do meu esmeril. Um detalhe, se essa roda de vocês estiver abaulada, né, porque você vai usando no decorrer da vida, ela vai abaulando os cantos. Você dá uma retificada nela. O que eu uso para retificar, menino? Eu tenho uma pedra velha aqui de afiação que eu não uso mais, que ela ficou com uma barriga. Essa aqui, ó. Eu acabei desistindo dela. O que eu faço? Ó? Eu pego, ligo aqui a minha máquina e a minha já está retificada, que eu fiz isto nela antes de começar o vídeo, mas eu estou mostrando como é que faz, porque leva mais tempo do que só essa encostadinha que eu dei, tá certo, amigos? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essa minha mesa jegue aqui que eu fiz, ó, tá vendo? Uma coisa bem que vocês podem fazer até um pouco mais sofisticada. Eu vou prender aqui com o grampo C, vou pausar e já volto para mostrar. Pera aí. Então, amigos, olha, tô aqui posicionado, vou usar a minha cantoneira, o meu L, enfim. Qual é a ideia aqui? Deixa ele chegar bem próximo do rebolo, mas não deixar ele ser comido pelo rebolo. E a minha porca, né? Porque a somatória desses lados do sextavado, como um lado do sextavado vai tocar no rebolo e o outro lado do sextavado vai tocar
no meu L, aqui no final vai gerar um ângulo de 60 graus. Perfeito, amigos? E eu vou usar essa chapinha aqui, que eu já tinha comentado sobre ela, para prender todo o equipamento aqui, ó. E vou usar o meu grampo C, né? Como eu havia dito em outro momento, se não tiver um grampo C, manda um alicate de pressão, né? Que não tem problema. Aqui, ó, já vou apertar aqui. Tá perfeito, ó. Uma face tocando no meu rebolo, a outra face tocando no meu L. Olha, se fosse uma porca grande, então a porca grande, ela não, para o rebolo ser fino, então eu não consigo ter uma visualização correta, né? Então por isso que eu estou optando, né, por fazer isso com essa porca menor, que aí eu consigo ter essa visualização perfeita aqui, ó. Eu vou deixar o mais perto possível aqui, ó. Para que vocês consigam compreender sem dúvidas, tá certo? Vou voltar para a posição que eu tava. Vou tentar. Tá certo, amigos, ó. Agora, qual que é a ideia? Eu vou pegar, né, a minha broca, né? A minha broca e vou, né, tirar a minha porca daqui, que ela não é mais necessária, né? E vou seguir aqui, ó, encostado na minha cantoneira. Quando chegar aqui no rebolo, o rebolo vai começar a comer a ponta da minha broca. Eu vou subir, 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 subir e tiro. E vou fazendo isso, vou subir, subir, subir e tiro. Aí depois que eu conseguir o desbaste ideal desse lado, eu inverto e vou do outro lado. Encosto, vou subindo, 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 subindo e tiro. Vou subindo, subindo, subindo e tiro. Essa é a ideia. Eu vou pegar agora uma outra broca aqui para eu tentar mostrar. Vou pegar até uma broca de vidia, que a broca de vidia ela é mais fácil de vocês perceberem, né? Tá vendo? Então, primeiro eu vou tocar esse lado no rebolo e esse lado vai estar sendo encostado no meu L, né? Tá vendo aqui, ó? Nessa posição, eu vou até lá, ó. E aí quando eu tocar no rebolo, eu deixo ele comendo e vou subindo. Vou fazendo esse movimento, ó. Aí depois que fizer o desbaste que eu preciso, eu inverto e faço de novo esse movimento. Até conseguir o desbaste que eu estou buscando, tá certo, meus amigos? Então já está tudo preso aqui, tudo fixo. Agora vamos para a prática do desbaste. Então, amigos, olha, a broca já está aqui na furadeira. Eu vou tentar furar essa lima que é para poder cegar a broca, tá certo? Vou dar uma chapa aqui, vamos ver se ela já está furada, se ela parou de furar. Ó. Ceguei a broca, tá certo, amigos? Uma pausa. Vou tirar a broca daqui. Aqui a broca. Deixar ela em cima aqui da máquina. Então, recapitulando, galera. Eu vou... Deixa eu limpar aqui a ponta aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar, ó, tá vendo? Nessa posição. E vou subir.
nessa posição. E vou subir. Eu acho que eu vou colocar a câmera um pouco mais em cima, assim, para poder visualizar de cima, senão tenho medo de vocês não conseguirem entender o que eu estou fazendo. E, enfim, e esse vídeo não servir de nada. A minha ideia aqui no meu canal, amigos, é passar informação para diminuir custo e facilitar a vida de todos. Perfeito? Vamos lá. Vou ligar aqui. Ó. Um detalhe, deixa um balde de água perto, para não deixar a broca aquecer. Oh meu Deus, isso demora para brecar. Vou tentar mostrar aqui a ponta da broca para você. Deixa eu pôr essa câmera em pé, peraí. Aqui, amigos, ó. O importante também é estar bem centrado aqui o meio da broca. Vou colocar lá na nossa furadeira de bancada e vou mostrar para vocês. Certo, amigos? É bem prático. Nossa broca já na furadeira de bancada, posicionado, aquela nossa barra lá, ó, que eu tinha começado a fazer esse furo aqui depois do processo de ter tentado furar lima. Se possível, de vez em quando, compra também esse fluido de corte, é barato. Aí, ó. Aqui, ó. Ó, já furou, até travou também. Essa minha furadeira ela é meia fracote. Por isso, quando tiver dinheiro, compra uma profissional. Não compra essa de robista não, que depois vocês ficam sofrendo para furar as coisas. Mas ela vai. Aqui, ó, mais um furo. Vou furar esse sem usar o fluido de corte, só para vocês verem, ó. O cavaco saindo aqui, ó. Ó, já furou, ó. Já furou. Tá vendo? 2 furos aqui, ó. E é uma chapa até que grossa. Não é tão fácil assim de furar. E eu levei mais ou menos aí, se for pensar, talvez 1 minuto e pouco para afiar e o ângulo fica perfeito. Então vocês só precisam, amigos, de porcas, né? Sextavada, né? Vários tamanhos. Essa aqui ela tem enferrujada, por sinal, tá cansada já essa coitada. Agora eu vou para a lixadeira de cinta. Então vocês viram o que foi preciso para poder fazer na nossa no nosso esmeril. Agora eu vou cegar de novo essa coitada. Pegar de novo aquela peça lá, ó.
Ó, tô pondo tanta força e a cabeça tá até envergando, galera, ó. Pra ver que não é conversa mole, ó. Certo, ó. O máximo que ela só marca aqui o metal. Vou sacar ela daqui e vou lá montar o equipamento lá na lixadeira. Lixadeira de cinta agora, mais uma pausa. Então, amigos, olha, eu tô aqui na minha lixadeira de cinta. É uma marca aí conhecida do mercado, aí uma boa marca. Mas qualquer lixadeira de cinta serve, amigos. Qualquer uma, pequena, robusta, não precisa ser essa não. É que eu só, no momento eu preparei tudo para fazer nessa. Então, beleza, ó. Aí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar aquele pedaço de metalão, porque tem que estar um pouco alto para a gente poder ter essa amplitude de manobra aqui. Encostar aqui, nesse caso ela não vai precisar estar tão colada na cinta, porque o que fica colado na cinta é o nosso L que eu já saquei dali, ó. Aqui, ó. Vou usar aquela minha chapinha de novo para travar. Vou pegar a minha porca. Aqui, ó. De novo, tá vendo, amigos, ó? Vou apertar ela contra a minha lixa de cinta. Tem que ser o canto mais retificado, tá, gente, do seu L. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou botar aquela minha chapinha de novo aqui, ó, para eu poder prender com o meu grampo C na minha mesa flat, tá certo, amigos? Me desculpe se o vídeo tá chato e cansativo, mas eu prometo que já tá no fim. É só para que fixe de uma forma bem consistente as informações que eu tô passando. São coisas que todo mundo normalmente tem na oficina, né? Um esmeril ou uma lixadeira. Tá vendo, amigos, ó? Essa angulação aqui, ó. Eu vou até ver se eu pego uma porca maior. Só pra... Ó. Dá uma olhada, ó. Ela tá encostando de uma forma total aqui, ó, na lixa, né, ó. E aqui também na minha cantoneira aqui, ó. Tá certo, ó? Então eu tenho aqui 60 graus nessa bifurcação aqui. Vou colocar uma velocidade baixa aqui, porque essa tem um controle de velocidade, só para ficar fácil de eu mostrar para vocês, ó. Por que tem que ser alto? Para eu poder ter essa amplitude de movimento, ó. Eu vou encostar lá, ó, né? Vamos lá. Olha. Aí eu inverto e vou do outro lado agora. O que é importante, irmãos? O que é importante? Está bem no centro de desbaste, mas aí vocês vão passando e vão olhando, né? Ó. Faz esse lado aqui, vocês conseguem perceber, ó. Fiz esse lado, aí eu inverti e fiz esse outro lado. E é importante fazer todo esse movimento aqui, ó, para cima. Se fizer assim parado, vocês não vão conseguir obter o ângulo correto. Agora eu vou voltar lá para nossa furadeira. Mais uma pausa. Então, amigos, saímos lá da lixadeira de cinta, né? E vamos lá para nossa chapa. Olha o cavaco pulando aqui, tá vendo? Tô indo até sem óleo de corte. Travou aqui, ó. Mas vem, a gente solta. Manda ver.
furou. Tá certo, amigos? Então, funciona muito bem. Vocês podem usar tanto a lixadeira de cinta quanto o esmeril. Eu vou mostrar agora fazendo uma broca maior para que não fique dúvida, tá certo, amigos? Vou fazer uma pausa aqui, ó, porque a minha preocupação é que se ficou alguma dúvida. Peguei aqui uma broca maior, ó, que aí dá para ter uma ideia um pouco melhor do como se afia. Ó, então, gente, ó, colocando aqui, ó, bem encostado no nosso L, na nossa cantoneira, ó, e sobe, e sobe, e sobe. Agora vamos inverter aqui, ó. E sobe. Encosta e sobe. Tá um pouco descentralizada, vou fazer mais um pouco para centralizar mais um pouquinho aqui, ó. A grande sacada, gente, como quase tudo que eu falo aqui, é não ter pressa. É não ter pressa, paciência e prestando atenção, que dá certo. A lixa eu estou usando uma de grão 100, mas pode usar qualquer lixa, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui. Aqui, ó. Uma pausa. Olha aqui, amigos, ó. A broca tá aqui, ó. Eu vou fazer um teste com ela rapidinho aqui. Só para vocês verem que funciona mesmo, que não é balela. Mas tem que ter paciência, né? Não vai ir lá tentar uma vez só, não deu certo. Porque tem paciência, jeito, mas é fácil. Com esse gabarito aí não tem o que dar errado. É só paciência e treino. Vou colocar aqui a nossa... Um lugar aqui que eu não furei ainda. Ó, opa. Apertei pouco o trem. Ó o cavaco subindo, ó. Um detalhe, para furar, o ideal é pegar uma 4, uma 5, uma 6, uma 7, essa aqui é uma 8, já tô indo para 8 direto, ó. Dá uma olhada, ó. Tá comendo com vontade, ó. Ó o furo. Perfeito, amigos? Então funciona. Espero que vocês tenham pegado a grande sacada. Vou fazer uma pausa aqui, ó. Voltei aqui, amigos. Então, olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma sacada muito legal para quem está começando, que não tem noção de ângulo, de como afiar a broca, vai ajudar muito. Tem outros gabaritos feitos com madeira, mas esse pegou porca sextavada, broca pequena, porca pequena, broca grande, porca grande. Sextavada que todas elas saem com essa angulação de 60 graus, que é o ângulo que as brocas saem da fábrica, tá certo, amigos? Então espero que vocês tenham gostado, e se tiverem gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e fiquem todos com Deus até meu próximo vídeo.